Paulo, ele passou 1 ano e 6 meses da sua vida em Corinto, conforme está registrado em Atos capítulo 18. E está registrado também em Atos capítulo 18 que Paulo, ele, por alguns sábados, ele ia até a sinagoga pregar acerca do nosso Senhor e pregava àqueles judeus que Jesus era o Cristo. Jesus era o Cristo. Essa era a pregação de Paulo. A fundamentação de Paulo era Cristo. Tanto que nós acabamos de ler aí que ele não queria saber entre os coríntios a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Não à toa que a cidade de Corinto existia muitos judeus e muitos gregos. Por isso no capítulo 1, vai dizendo assim, no capítulo 1 de 1 Coríntios, vai dizendo assim que os judeus, eles pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Se os irmãos observarem, nós lemos várias vezes a palavra sabedoria nesse capítulo 2. Porque os coríntios, eles estavam interessados em sabedoria. Mas qual sabedoria que eles estavam interessados? A sabedoria humana. Porque os gregos gostavam muito de sabedoria humana. Nós sabemos, pela história e a história comum, que a Grécia foi o berço da filosofia. Então, é natural e era natural para aqueles homens daquela cidade que eles buscassem a sabedoria humana. Não diferente, talvez, nos nossos dias, como que as pessoas gostam de ver a eloquência humana, de ver o discurso humano. Então, assim, quem domina uma plateia com seu discurso, domina tudo. Por isso que nós temos aí não poucos coaches que têm dominado, digamos assim, muitos cristãos. Porque eles são muito bons de palavra, muitos bons de argumento. Mas Paulo vai falar, eu não quis saber entre vocês. Eu não fui até vocês com linguagens persuasivas, com discurso evasivos. Mas eu fui entre vocês com o Espírito e com o poder de Deus. E a sabedoria que eu fui entre vocês não foi a sabedoria humana. Eu não coloquei a sabedoria humana como o principal da minha pregação. Não. O foco, o centro da minha pregação para vocês foi e sempre será Jesus Cristo. Não a sabedoria humana. Por que Paulo falou isso para eles? Por que Paulo estava pregando para eles dessa maneira? Para que a fé desses coríntios, principalmente esses que eram gregos e judeus, para que a fé deles, está aí no capítulo 2, verso 5, para que a fé deles não estivesse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A fé deles não estivesse na sabedoria de homens, porque os homens são falhos, os homens vão passar. Onde está Platão? Onde está Sócrates? Onde está Confúcio? Onde está? No túmulo. Mas o nosso Senhor está ressuscitado, está desta majestade nas alturas. E quando Ele ressuscitou e ascendeu ao céu, sabe o que Ele fez? Ele derramou do seu Espírito. Sabe para quê, irmãos? Para que o Espírito Santo pudesse conduzir nossas vidas. Para que nós pudéssemos ter contato direto com a sabedoria de Deus. E não com a sabedoria que vem dos homens. Porque a sabedoria dos homens nada é. Ela se dilui, ela se acaba. Por isso que Ele derramou do seu Espírito no nosso coração. E Ele falou isso para os coríntios, que eles eram templo de Deus, habitação do Espírito Santo. Para que agora, pelo Espírito Santo, eles pudessem conhecer a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E a fé deles pudesse estar fixada, pudesse estar firmada nessa sabedoria. E aí nós sabemos que quando Paulo fala para esses judeus e gregos, eles rejeitam então Paulo, e Paulo fala assim, já que vocês rejeitaram, então eu vou para os gentios. Então Paulo fica um tempo ali em Corinto. Mas esses gentios, amados irmãos, não era qualquer gentios. Quero dizer para os irmãos que eram os piores que existiam na cidade de Corinto. Nunca é demais lembrarmos aqui quem eram esses corintos. Nós vamos ver como realmente o Espírito Santo fez uma obra tal na vida desses corintos, porque era uma igreja problemática. Uma igreja problemática. E se você tem procurado uma igreja que não tem problema, então talvez aqui não seja o seu lugar. Porque aqui nós temos muitos problemas. Porque nós somos ainda homens e mulheres que habitamos no corpo de pecado. Então nós teremos problemas. E não poucos problemas, irmão. Mas sabe qual é a diferença
entre nós temos o problema e sabemos resolver, é que nós temos problema sim, mas quando nós resolvemos na pessoa de Cristo, buscando a sabedoria que vem do alto, então nós conseguimos caminhar. Porque nós buscamos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do cabeça exaltado. Então por isso nós podemos caminhar como corpo de Cristo, olhando para Ele, e não olhando primeiramente para nossos problemas, porque nós temos problemas. Então se você está procurando a igreja perfeita, não é aqui. Quando eu digo aqui, no sentido não necessariamente aqui nesse local. Mas eu digo para você, se você procura a igreja perfeita, ainda que no coração do Senhor ela já existe, conforme Efésios capítulo 5, ela é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ela já existe, mas ela só terá a sua plenitude quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então realmente nós veremos aquela igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. Mas por enquanto não, irmão. Por enquanto não. Por enquanto nós caminhamos sim diante dos problemas, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé.